Olá pessoal, meu nome é Paulo Jerônimo e eu estou aqui para poder mostrar para vocês a continuação do tutorial que eu escrevi, denominado Montando e Testando um Cluster de Servidores de Aplicações JBoss AS. Tá? Então, nessa parte agora eu vou fazer um resumo. A ideia básica é que você consiga fazer a construção e a execução de uma aplicação que possui uma camada web e uma outra de negócios. A camada web vai ser composta por um servlet, vai ser servida por uma instância de JBoss, uma instância simples de JBoss. Ela vai ser acessada por uma camada de negócio composta por um EJB stateless e outro stateful que vai rodar em mais duas instâncias de JBoss que formam um cluster. O cluster vai ser montado inicialmente na mesma máquina que vai rodar a camada web. E a seguir a gente vai fazer esse cluster rodar numa máquina diferente, que no caso aqui vai ser uma máquina virtual, utilizando o VirtualBox. Então, como pré-requisitos, para compreender melhor esse tutorial, você vai precisar, primeiro, ter lido a primeira parte do tutorial. Então, é bom que você já tenha conhecimentos acerca de Bash, de Ent, de Maven. Mas se você não possui conhecimentos acerca do Maven, por exemplo, eu tenho um tutorial que eu escrevi chamado Utilizando Maven, Nexus e Subversion em Projetos Java, parte 1, onde você pode ali adquirir a bagagem suficiente para poder fazer a execução desse tutorial. Tá? É um tutorial bastante didático, bem simples, para que você possa conhecer aí um pouco a respeito dessa ferramenta. Então, além disso, você para poder rodar o tutorial, você vai precisar de duas máquinas, né? No caso pode ser um Linux, pode ser um Mac, pode ser até mesmo um Windows, certo? Se você estiver rodando o Ciguin dentro do Windows. Se você não possui essa segunda máquina, a solução pode ser você trabalhar com a máquina virtual, assim como eu estou fazendo aqui nesse tutorial. Ele vai ser, essa máquina virtual, inclusive ela está disponível, a máquina virtual que eu utilizo no meu tutorial, ela está disponível dentro dessa página chamada VM Curso lá do servidor. E aqui dentro você pode então encontrar o histórico de atualização dessa página, como é que você faz a instalação, as diferenças entre essa VM e a instalação eu ainda vou escrever, né, mas é uma coisa que você pode estudar aí. Você vai precisar baixar esses arquivos, vai precisar baixar os arquivos zip, descompactar, fazer uma descompactação deles e fazer a instalação do VirtualBox. Se você não sabe como fazer isso, tem um post onde eu falo sobre como fazer a instalação do VirtualBox. Tá? E na verdade não é eu, é um post que o Cláudio Novaes escreveu. Tá? Então tem aqui como instalar o VirtualBox no caso do Ubuntu, né? Você pode buscar informações sobre a mesma instalação dentro do Windows, se for o caso, e vai. Bom, mas voltando para o nosso tutorial. Eu vou precisar então também, além da VM, né? Eu vou precisar vou precisar configurar uma rede que vai servir para dois propósitos. Um vai ser suportar a instalação deste lab em uma máquina remota. Tá? E o outro vai ser ligar a instância que vai executar a camada web com as instâncias do cluster que vão rodar a camada de negócio da aplicação. Ok? Então vamos lá, vamos iniciar pela verificação dos pré-requisitos aqui. Então nesse tutorial eu vou utilizar a VM, ela vai ser utilizada como segunda máquina, né, e vai rodar no host, que é o meu Mac que está gravando inclusive esse vídeo. Os procedimentos para instalação estão dentro da página. Agora você tem que estar atento a algumas questões. Primeiro, o host que vai executar essa máquina virtual, no meu caso aqui eu estou utilizando um host que é o Mac, né? Ele tem que ter pelo menos 4 GB de RAM, certo? Essa é a quantidade mínima necessária para que você consiga efetuar os passos deste lab sem ter problemas relativos à falta de recursos. A VM ela vai precisar estar configurada com no mínimo 2 GB de RAM, do contrário você também pode ter problemas ao levantar o cluster de instância de JBoss dentro dela. Agora, se você for executar essa VM em duas máquinas separadas, duas máquinas reais, talvez você possa testar aí com 2 GB de memória em cada uma delas, mas eu mesmo não fiz esse lab, eu não sei dizer se esse troço funciona ou não. Tá? Mas você pode experimentar e me dizer depois, coloca um post aqui dentro, um comentário nesse post que eu vou ficar muito contente. Então, após realizar a instalação da VM curso lá do servidor, você vai ter que verificar se o host e a VM se comunicam adequadamente. Tá? E para poder fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o IP da minha máquina real aqui no caso, certo? Então eu vou... deu um problema aqui porque eu apaguei um arquivo, então deixa eu apagar aqui também.
Vou esquecer o problema, faz de conta que ele não existe. Mas o problema foi causado pela montagem do ambiente do cluster. Então eu vou apagar isso aqui, que eu tenho aqui, ó, carrega o ambiente do lab. Isso aqui vai ser construído. Pronto. Então se eu abrir de novo, dá um Alt Q aqui, fechar, um Command Q, abrir de novo, não teve mais de problema. Beleza. Então continuando, eu vou verificar qual que é o IP obtido aqui pelo Mac. Então eu vou dar um ifconfig n0, que é a minha interface wireless aqui no Mac. Então 92.168.1.3. Ok. Agora eu vou, antes de colocar a VM em execução, ele fala assim, ó, é preciso verificar se as configurações de rede no VirtualBox estão adequadas, né? Então vamos verificar no VirtualBox como estão as configurações da minha máquina virtual. Então observe aqui. A minha máquina virtual ela tem como sistema, ela vai estar utilizando 2048 MB de RAM. E na parte de rede eu vou ter, então, a rede vai estar conectada aqui ao adaptador do tipo bridge, né, que é uma ponte no caso, e vai estar comunicando através da interface EN1, que é a interface wireless do Mac. Ok, é isso que eu precisava saber. Então, beleza, voltando lá para o tutorial, eu vou subir a VM, tá? E dentro da VM eu vou digitar ifconfig eth0 para saber qual que é o IP obtido pela VM. Então vamos subir a VM. Então vindo para cá, vou dar um start na máquina virtual. O VirtualBox é uma ferramenta que eu já falei bastante. Você pode pegar informações sobre o VirtualBox dentro dos posts que eu escrevo, tanto para o lado do servidor quanto para quanto no meu blog pessoal, tá? Então o VirtualBox é uma ferramenta excelente para virtualização e você pode obter mais informações nos meus blogs. Então, ifconfig eth0, beleza? Então eu descobri aqui que o IP da minha máquina virtual é 92.168.1.4. Vamos voltar então para o tutorial. O que eu vou fazer então? Vou tentar dar um ping lá, verificar se os dois estão se comunicando, ou seja, do host para a VM. Então estou dando um ping aqui e tá tudo funcionando. Beleza? Então, seguindo. O que eu preciso fazer? Os scripts que vão executar esse tutorial também precisam estar, eles estão pré-configurados para trabalhar com o nome da máquina, não com o IP. Então o nome, no caso aqui, é curso lá do servidor, é o nome que está configurado nos scripts, certo? Você pode mudar essa configuração se você quiser, no teu ambiente você pode trabalhar e editar os scripts da maneira que for adequada aí. Mas no meu caso então eu precisaria pingar pelo nome se tivesse um nome diferente, né? Vamos ver aqui, ó, ping curso lado servidor. Olha lá, então pelo nome está pegando o mesmo IP, então obviamente se eu der um grep aqui no curso lado servidor em /etc /hosts, ele está associado ao IP 192.168.1.4. Ok. Seguindo então, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso gerar a chave, um par de chaves, né? Chave pública e chave privada, que vai ser utilizada para que eu possa fazer a comunicação por SSH do host para VM sem precisar de senha. Eu não quero ter que ficar entrando senha o tempo inteiro. Então, vou gerar esse conjunto de chaves e no meu caso aqui já existe o arquivo, ele vai dar informação de que o arquivo já existe, mas eu vou reescrever ele. Olha lá. Então, o arquivo já existe. Quer reescrever? Sim. Então, entra uma passphrase, né? uma chave, né? Para poder acessar o arquivo o arquivo que contém a chave privada ali no caso. Eu vou colocar em branco, porque nos scripts eu configurei em branco também. Então, acabei de gerar o meu conjunto de chaves ali. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso exportar a chave pública do host para a VM, inserindo o seu conteúdo no arquivo Authorized Keys da VM, para o usuário aluno, que é o usuário que eu vou utilizar. Então, a forma de fazer isso é utilizar o script chamado sshcopyd. Ele está presente na maioria das distribuições Linux, mas no Mac esse comando não existe. Então, o que eu preciso fazer? Eu fiz uma cópia, fiz uma modificação desse arquivo para ele poder funcionar no Mac e inseri esse arquivo dentro do diretório de binários do lab. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar os arquivos do lab e depois que eu buscar os arquivos do lab e carregar o ambiente do lab, o path para esse script já vai estar configurado. Então, eu vou pegar aqui, vou baixar os arquivos do lab. Então, eu vou dar um Ctrl, vou copiar aqui, ó.
Assim, esse lab, para quem fez o primeiro, ele acrescenta e modifica uma série de coisas, então ele vai apagar o diretório existente, no caso labs/lab cluster, se alguém já fez a primeira parte do tutorial, e vai então recriar todo o ambiente, porque eu modifiquei uma porção de scripts, acrescentei uma porção de coisas. Ok, então o próximo passo é carregar o arquivo que configura o ambiente para execução do lab. Isso vai deixar o script SSH Copy ID disponível no path, ok? Então vamos vir aqui, ó, e vou carregar o arquivo ponto .ambiente, e dentro do arquivo ponto .ambiente eu tenho uma função chamada instalar ambiente, que é a que faz a mudança do arquivo .profile dentro do macOS ou .bashrc lá no caso do Linux. Então eu vou vir aqui, depois que eu faço o instalar ambiente, você pode ver que o arquivo, no caso do Mac, ficou aqui ó, com o profile, ele já faz a carga automática do lab. Tá? Então ele faz essa mudança para mim. E no Linux ele modifica, ao invés de trabalhar com .profile, ele modifica o .bashrc. Bom, agora eu posso então utilizar o SSH Copy ID, porque o meu path, echo path, o meu path já está contendo aqui o diretório bin do lab disponível. Então, e esse script SSH Copy ID está dentro dele, olha lá. Wish SSH Copy ID. Então ele vai ver que você vai ver que esse script está dentro do diretório dos binários do lab. Ok? Eu vou então fazer a chamada a este script. Então, ele vai me pedir a senha de conexão lá com a máquina virtual, aluno@curso lá do servidor, né? Curso lá do servidor é a máquina, o aluno é o usuário. Então a senha desse usuário é aluno, enter. Pronto. Então agora se eu tentar executar o SSH aluno@lá do servidor, ele não deve mais me pedir uma senha do jeito que ele pediu no comando SSH Copy ID. Então eu vou vir aqui, olha lá, ó, SSH aluno@lá do servidor, está pedindo ainda, vamos tentar de novo. Ah, sim, olha só, deu um erro no comando anterior. Vamos tentar descobrir qual foi o erro que aconteceu. Então ele veio aqui, ele tentou fazer o SSH aluno curso lá de servidor, aí ele falou, ó, não consegui encontrar o arquivo .ssh authorized keys lá na VM. É porque eu tinha apagado esse arquivo, antes de fazer a execução do lab eu tinha apagado. Vou criar ele na mão. SSH aluno @curso lá do servidor. Aluno. Ok, vou dar um mkdir -p .ssh. Acho que isso vai ser suficiente, porque o arquivo ele é criado. Então, ok, vou sair, vou mandar executar novamente. Aluno. Ok, agora funcionou sem problemas. É porque eu tinha apagado o diretório .ssh na máquina lá do usuário, né? Na máquina do curso lá do servidor. Bom, mas então, agora se eu tentar fazer o SSH, ele não deve me pedir mais uma senha. Então, vamos copiar aqui, Command C, Command V. Olha lá, acabei de entrar sem nenhum problema. Então, se tudo deu certo até aqui, agora a gente pode finalizar a VM, a fim de garantir que a gente vai ter memória para a continuação deste lab, e isso nos trará de volta ao shell do host dentro do diretório do lab, certo? Então eu vou dar um Ctrl D aqui, ó. Eu estou novamente dentro do diretório do lab, ok? Então eu vou continuar a execução no próximo tópico. Construção e execução de uma aplicação Java.